Isso, é exatamente isso que eu vou falar. Bom, qual foi o resultado da reforma da Previdência? Então, a princípio, policiais da União, mas isso vai reverberar em estados e municípios. Eu mantenho a Lei Complementar 51, tá? E ela fala em proventos integrais. Então, para os antigos, continua tendo proventos integrais, desde que ele cumpra a idade mínima de 55 anos, ou 53 homens, 52 mulheres, e mais o pedágio de 100%. Então, para os antigos, a integralidade está mantida, tá? Na reforma da Previdência. Para os novos, não. Para os novos, não. Para os novos é média aritmética, igual eu mostrei ali. Mas para os antigos, ele vai seguir a Lei Complementar 51, ela fala em proventos integrais, todavia, hoje está tramitando em São Paulo uma reforma que não acolheu, digamos, esse entendimento. Em São Paulo ele retirou a integralidade, a meu ver, erradamente. Tá? Erradamente. O certo é manter a integralidade. Isso foi expressamente discutido no Congresso, foi inclusive festejado como vitória, de que os policiais foram os que chegaram mais longe em integralidade e paridade. Não importa se o cara entrou mês passado, de 6 meses, 20, ele ainda teria integralidade. O importante é ter ingressado antes da reforma. Aí tem integralidade e paridade. É só bom ressalvar aqui a questão local, até porque é importante deixar claro que o Estado já há muito, ele encampou aquela discussão levada à frente ainda pelo extinto Ministério da Previdência, de que o conceito de proventos integrais é diferente de integralidade da remuneração. É uma nota técnica editada dentro do poder da Lei 9717 de orientar, e aí, como essa expressão proventos integrais, ela é a que foi elevada, né, a condição. Hoje é o que a gente tem deixado bem claro para os policiais, é que, na verdade, é o seguinte, o conceito dela, quem vai dar vai ser o Supremo na DIN 5039, que está sendo julgada lá e que vai dizer qual é o alcance da expressão proventos integrais. Na verdade, vai dizer o que ela significa e qual o alcance dela. Na verdade, essa discussão também foi levada ao Congresso, né, sobre essa diferenciação que a Previdência fazia, também foi discutido no âmbito do Supremo, que não tinha definição, mas assim, a vontade, a mens legis da reforma foi dar integralidade e paridade. Isso foi, inclusive, passado oficialmente para as categorias, né, de que eles continuariam tendo a integralidade e paridade. A vontade não foi fazer essa diferenciação. Inclusive, o próprio governo participou das negociações, né, ali no calor ali da votação, e ele se comprometeu a não fazer essa diferenciação. Ela foi tentada, mas não foi aprovada. O governo não vai se mexer para dar um entendimento diferente de proventos integrais de integralidade. Então, isso foi um compromisso feito ali no momento da votação. Isso. Compromisso... Isso eu vi, eu estava lá perto e eles estavam querendo e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a lei complementar do jeito que é hoje, o governo não vai brigar por essa diferenciação de integralidade, proventos integrais, e aí foi uma festa aprovada assim. Os novos não, os novos é médio, mas os antigos seguiriam o conceito de proventos integrais que o governo não vai tentar desnaturar. Tá? Foi um compromisso que foi feito lá na hora. Assim, deixa eu só um pouquinho. Não, nós adotamos o conceito de 100% da média, e assim, eu fico até feliz porque eu tenho mais um argumento para usar com o pessoal. O que eu tenho dito é o seguinte, em que pese a mens legis, né, a vontade de quem encaminhou as discussões, como o texto ele não traz efetivamente a vontade, mas esse é mais um argumento, como eu sempre digo para as carreiras policiais, para se usar junto ao Supremo e fazer com que lá no Supremo ele possa fazer valer a mens legis e não o que está se desenhando, como eu já tenho deixado claro para eles. O voto do relator hoje é dizer que proventos integrais é 100% da média. Lá o ministro Edson Fachin está votando nesse sentido e não está excepcionando, inclusive, os que entraram anteriormente. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem deixado, inclusive, aberta para eles. Sim. Eu entendo que esse entendimento dele está prejudicado, tá? Porque
O presidente, né, quando ele foi chamado de traidor, ele foi chamado de traidor pela categoria policial. Ele expressamente diz: façam o possível para atender esta categoria. Foi a única categoria que ele fez algum tipo de intervenção. E eu ouvi o ministro Rogério Marinho se comprometendo a não criar caso nesse conceito. Claro, foi um ajuste de boca. Agora, mesmo que o entendimento seja diferente, certamente o Congresso, que tem a bancada da bala lá, que a gente chama, eles provavelmente farão uma norma interpretativa, porque em nenhum momento eles vão se sentir enganados, porque foi dito para eles a integralidade e paridade está mantida. Então, tem gente no Congresso para apoiar, tem a palavra do presidente. Gente, só deixar uma coisa bem clara que é importante. Isso aqui é tão preocupante, que na PEC paralela existe um parágrafo sendo inserido lá no artigo 144, e aí se a PEC paralela vai prosperar ou não, outra história, mas autorizando os entes federados a fazer lei local definindo integralidade e paridade para os profissionais que estão elencados lá. Essa discussão é tão grande, tão preocupante, que levou até isso. Talvez essa seja a norma interpretativa, enfim. Na verdade, o Senado não participou do ajuste na Câmara, por isso que ele quis reforçar isso. Gente, obrigado. Desculpa estar interrompendo, mas a gente tem que seguir o horário. A gente fica à disposição, a gente se compromete a responder todas as perguntas feitas, e quem tiver mais dúvidas, também a gente aceita que elas sejam feitas por escrito. A gente vai trabalhar um material de resposta de todas as perguntas, a gente vai tentar fazer chegar a todas as perguntas e todas as respostas. Eu queria agradecer muito a presença de todos e muito obrigado. A gente sabe que o tema é sensível, a gente sabe que gera muitas dúvidas, então a gente vai tentar por escrito, mas a gente realmente tem um horário. E obrigado ao doutor Carlos Mendonça, obrigado ao doutor Bruno Sá, obrigado ao doutor Farag, obrigado à doutora Camila Coelho.